Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas, né? Trazendo iniciativas positivas dentro do agronegócio. Você que acompanha aqui no site viu que algumas semanas atrás entrevistamos o Júlio Bravo e ele nos convidou a participar de um curso chamado Contrarian. O que é Contrarian? É realmente trazer ideias diferenciadas para o agronegócio, né? Realmente sair aí da caixinha, trazer ideias que abrem o leque de oportunidades dentro do agro. E um dos palestrantes que estiveram conosco nesse curso foi o Frederico Logemann, ele que é da SLC Agrícola, e ele vai trazer para a gente, né, uma experiência que a SLC tem de longa tradição, de 75 anos, ainda como uma startup. Frederico, explica para a gente, né, de 75 anos como uma startup. Legal. Olá a todos, obrigado pelo convite. De fato, a gente tem brincado com esse termo, primeiro porque a gente tem interagido muito com startups, e também porque nesse ano o Grupo SLC, que é o controlador da SLC Agrícola, completa 75 anos. E uma definição que eu acho interessante do que é uma startup, além do modelo de negócio, que costuma se definir uma startup como uma empresa que tem um modelo de negócio escalável, tem a ver também com a ambição, né? E a nossa ambição, ela continua a mesma lá do início, de 75 anos atrás. Nós vemos enormes oportunidades, estamos organizando a empresa, o grupo, para nos adaptarmos a essa nova realidade que está surgindo, não só no agronegócio, mas no mundo, né? Mas com um olhar muito focado no agro. Estamos vendo modelos de negócio surgindo e queremos aplicar essa nossa ambição, esse nosso empreendedorismo a essa nova economia que está surgindo e que nós temos acompanhado cada vez mais de perto. Aí, nós vemos aí na história da SLC duas grandes realidades. Uma é a tradição, né? A tradição de 75 anos como uma empresa referência dentro do agronegócio. E a outra realidade são as realidades das startups, né? Que são normalmente empresas jovens, que estão ali buscando seus modelos de negócio, buscando como escalonar os seus produtos, às vezes testando ainda no mercado como é que vai funcionar, né, os produtos que disponibilizam. Como colocar essas duas realidades dentro de uma gestão agrícola? Perfeito. Esse tem sido o nosso desafio, né? Até eu tenho dito que essa habilidade de se conectar com a nova economia, com o ecossistema inovador, é uma nova capacidade de gestão, né, que as empresas, em diferentes níveis, estão tentando resolver essa equação de como se plugar, como se conectar. O nosso programa, o Agro Exponencial, é um programa de conexão com startups. Então, a gente observa que essas duas realidades, elas trabalham quase que numa outra frequência, assim, é AM e FM, né? Então, a gente precisa, primeiro, trazer um novo mindset para a empresa que trabalha os startupeiros nos chamam da velha economia, né? A gente não quer ficar somente com esse termo, a gente quer se incorporar à nova economia, mas as empresas, o modelo de gestão tradicional tem uma radiofrequência, tem uma forma de operar, tem um ritmo, e a nova economia, com as startups e todo o ecossistema que se desenvolveu no entorno delas, trabalha num outro ritmo. Então, a gente tem colocado nossos times, nossos executivos, nossos funcionários em contato com startups. E um primeiro ponto que é importante é que, quando a gente começou a olhar para isso, olhar para esse ecossistema, a gente viu que tem diferentes tons de cinza, vamos dizer assim. Tem diferentes startups em diferentes níveis. A gente definiu que a gente ia buscar, no nosso programa Agroexponencial, aquelas que já tinham um modelo de negócio validado. Então, é diferente de você interagir, por exemplo, com alguém que está na universidade ainda, que só tem uma ideia, ainda não tem um produto, né? Não que isso seja ruim, mas nós tivemos que definir algumas prioridades. Então, nós definimos por interagir com startups que já tinham um modelo de negócio validado. Então, isso já delimita um pouco o nosso escopo de atuação e dá foco no que a gente está fazendo. Então,
mas ainda assim são realidades muito diferentes. As startups costumam trabalhar com um ritmo muito mais rápido, né? O que acontece numa empresa grande em 6 meses, numa startup acontece em 6 dias, né? Então a gente teve que adaptar o método de como funciona essa conexão. Ela funciona na chamada metodologia ágil, né? A gente vai fazendo validações, validando premissas em curtos espaços de tempo e vai descartando aquelas alternativas que não nos atendem. Então, essa tem sido um aprendizado de trabalharmos nessa metodologia e tem sido muito vantajoso para a nossa empresa aprender com isso. Isso, inclusive, foi uma das coisas que me chamou a atenção na sua apresentação, a forma orgânica como a SLC está encarando as startups, né? Vocês utilizam essa metodologia de realmente, ano após ano, né, abrir espaço para que as startups entrem em contato com vocês. Há uma seleção, né, de um prazo de mais ou menos um ano e meio aí. E aí você falou no momento lá que a intenção é não perder tempo nem da SLC e não perder tempo nem das startups, ou seja, dar o match realmente, né? Essa coisa do organismo mesmo, ser bem orgânico. Eu gostaria de entender melhor, né? Como é que essa metodologia funciona, como é que vocês foram colocando em prática? Foi tentativa e erro também? Ou não, vocês já tinham pré-definido como que ia funcionar e foi se adaptando ao longo do tempo? Exatamente. Foi assim, foi para resolver um problema que nós já tínhamos, que era justamente como organizar a interação com as startups, né? Nós já éramos procurados pelas startups, até o termo startup hoje já foi ampliado, já surgiu o termo scale-up também, que é uma startup que já está um pouquinho mais avançada, mas éramos procurados por esses novos agentes da economia, da inovação, e não tínhamos ainda definido uma prioridade, quem é que ia olhar cada projeto, tudo isso tem uma dedicação de tempo, de energia, de dinheiro, nós estávamos com dificuldade de lidar com isso. Então, nós buscamos o apoio de uma consultoria chamada InnoScience, que tem trabalhado conosco há 2 anos, que aportou o método, né, que era o método, e a primeira grande sacada do método, que nos ajudou muito, foi essa questão de inverter a lógica, e nós, todos os anos, definirmos quais problemas nós queríamos olhar, quais dores nós íamos priorizar naquele ano. E aí também tem um ponto importante de ser mencionado, que a interação com as startups, ela visa justamente complementar os esforços de inovação tecnológica da empresa. Por exemplo, nós somos produtores agrícolas, nós usamos colheitadeiras da John Deere, por exemplo. Então, se a gente tem um problema de querer colher a soja, nós sabemos quem é que tem o produto, tá? Essas dores que a gente ataca via agroexponencial são problemas que a gente não vê sendo endereçados pelos players tradicionais, pela cadeia tradicional de fornecedores. Então, mas a gente sabe que tem no ecossistema muita coisa nova surgindo. Então, o programa visa achar as startups que podem resolver esse problema e depois validar se aquela solução proposta realmente ataca nossa dor. E aí isso é feito em etapas, em validações que vão aumentando à medida que a gente vai vendo o fit. Então, tem o chamado Pitch Day, que a startup fala lá 10, 15 minutos do que ela faz. Ali a gente já tem algum descarte. A gente faz uma imersão de 3 dias com nossas equipes e as deles. Ali geralmente se descarta também algumas coisas que a gente vê que não é bem o fit, não é bem aquele. E aí depois avança para a prova de conceito, que é um teste de alguns meses, limitado, com mínimo investimento de tempo e de dinheiro para ver se realmente aquilo funciona. Então, a gente sai de um número de 200 startups cadastradas inicialmente para 5 ou 6 provas de conceito, que realmente são aquelas soluções que vão ter aderência ao nosso negócio. E aí, ao longo desse processo, apesar da sua palestra chamar a SLC Startup 75 anos, o que eu penso aqui é, vocês se entendem como um hub de inovação ou investidores anjos, né? Ou não, a função da SLC não é exatamente esse, de ser um hub, ou de ser um investidor anjo, mas sim realmente uma ferramenta onde se coloca em prática o que é funcional.
O nosso mandato, é boa pergunta, o nosso mandato inicial, e ainda é o principal mandato, é resolver problemas da organização. Nós temos um sonho grande na SLC, que é sermos uma referência mundial em eficiência no negócio agrícola. Então, nós buscamos o Agro Exponencial, esse programa de conexão com startups, ele complementa os nossos esforços de estarmos no limite tecnológico. Então, o mandato até hoje ele foi um mandato de contratar startups para prestarem serviços para nós. Naturalmente que, como esse contato é muito rico, muito dinâmico, é um ecossistema muito vibrante, a gente começou também a olhar alternativas que poderão ser segundas ondas nossas, e aí de investir, de co-desenvolver, de incubar, de pegar iniciativas um pouco mais incipientes, mas isso tá em gestação no momento, né? Está sendo assim uma derivada do que a gente já fez até agora, que começou para atacar esse problema que era como é que eu me organizo nessa nova economia. Então a gente foi dando alguns passos organizados assim e agora de fato estamos pensando em a gente até usa, você comentou hubs, a gente até usa hubs que já se estabeleceram, né, como a AGTEC Garage de Piracicaba, que fazem essa agregação e cadastro de startups e tem nos ajudado nessa fase de screening, que a gente chama, que é a fase de varredura de quem será que resolve esse problema para nós. Então, os hubs fazem parte do arranjo, nós não nos consideramos um hub, mas poderemos, no futuro, investirmos, incubarmos, são possibilidades que a gente está avaliando. Esse, inclusive, eu já estava na programação da minha próxima pergunta, que é exatamente isso. A SLC está presente em diversas regiões do Brasil e a gente vê que ao longo dos últimos anos essas diversas regiões estão atraindo, né, esses hubs no Centro-Oeste e tudo mais, né, no oeste da Bahia também temos hubs trazendo as startups. E eu gostaria de entender, então, como é que é esse relacionamento de vocês com o ecossistema no geral, né? Qual que é a Uhum. importância em ter essa relação, esse networking, né, com essas empresas jovens, com esses hubs de inovação? Perfeito. Como eu comentei antes, assim, nós começamos a entender no início, ainda estamos entendendo como é que funciona esse novo ecossistema. Vocês têm as empresas de investimento em startup, vocês têm as startups em si, você tem empresas que promovem conhecimento sobre o ecossistema, como a Startse, por exemplo. Você tem o Cubo, que seria assim um hub, né, que fica em São Paulo. Então começaram a surgir esses intermediários, vamos dizer assim, entre as empresas estabelecidas e as startups. Então, no nosso programa, como ele é desenhado hoje, os hubs eles são usados como uma parte do esforço do screening, que é assim, eu tenho 8 desafios que eu defini, eu vou lançar esses desafios ao ecossistema. Então, a própria Startse, por exemplo, que eu comentei, é uma empresa que nos apoia em dar publicidade aos desafios da SLC e tentar achar um parceiro para resolver aquele problema. Alguns hubs, como a AGTEC Garage de Piracicaba, que eu mencionei, nos ajudam nessa busca, né? Então, são facilitadores nesse processo. Então, a gente acaba interagindo com os hubs em parte do processo, até que a gente ache o melhor parceiro, no caso a startup, para aquele desafio naquele ano. E teve um outro termo, né, ao longo da apresentação, aí não foi a sua, foi o outro palestrante, né, o Rob. Rob. Ele falou um termo muito interessante, que em vez de competidores, nos tornaremos coopetidores, ou seja, competindo e cooperando ao mesmo tempo. E o que se dá a entender é que toda essa experiência que vocês estão tendo, né, já de antes do novo normal, dessa pandemia e maluquice toda, vocês já estavam testando essa cooperação, né, e competição ao mesmo tempo. Como é que foi essa experiência? O quão positivo pode ser cooperar com empresas e tecnologias que poderiam ser competidoras, enfim? Perfeito. Eu acho que esse ponto é o que a gente chama, o grande tema que está por trás do que a gente está falando, é o que a gente chama de Open Innovation, né? Inovação aberta, que é, de fato, uma nova forma de cooperação entre as empresas, em que você abre os desafios e coopera com diversos agentes para achar uma solução, né? Você acha pedaços da solução que estão cada vez mais, um ponto que
que a gente sempre gosta de comentar é que a inovação, a fronteira tecnológica do agro, ela não está mais somente nos grandes players, né? Ela não está só mais na John Deere, não está só mais na Bayer, ela vem de qualquer lugar. Então, por isso que é importante esse esforço complementar das empresas de abrir os horizontes, se você quer estar sempre na fronteira tecnológica. Isso implica em ser mais generoso, em saber cooperar, em achar novos termos de cooperação, de co-desenvolvimento, que se provam vantajosos. Assim, a gente gosta de se ver como early users, né? Como aqueles primeiros usuários das tecnologias, e isso implica numa generosidade, isso implica em você testar junto, você errar junto, e você aí ser o primeiro usuário que vai pegar os ganhos daquela nova tecnologia antes. Então, é assim que a gente vê essa composição com essa nova economia que está surgindo, que é muito mais dinâmica, muito mais cooperativa e que exige outros formatos de contratos entre as partes. E, enfim, né, há uma nova realidade que veio, se alguém duvidava antes, agora veio para ficar, né, porque tivemos que nos digitalizar ao longo dessa quarentena toda. Mas você acha que o agronegócio brasileiro hoje está maduro o suficiente e preparado para esse tipo de situação, para tomar esse próximo passo, né? Que é um pouquinho de risco aí também, né? Verdade. É um novo trade-off, assim, uma relação de troca nova, que ela implica em mais tolerância ao erro, ela implica em mais incertezas em muitas frentes, né? E está exigindo se costuma falar no termo empresas ambidestras, né? Você chuta com a esquerda e chuta com a direita, né? Você sabe tocar o negócio existente, mas sabe também experimentar coisas novas, e você tem que ter esses dois lados bem desenvolvidos. Isso, cada vez mais, na nossa opinião, é uma vantagem competitiva, uma tecnologia de gestão nova. O agronegócio brasileiro é também vibrante. Piracicaba, por exemplo, se estabeleceu como o nosso Vale do Silício do agro. Muitas das startups que a gente conectou vêm de lá, com tecnologias muito promissoras. E o Brasil é uma referência no agro e tem sido uma referência em tecnologia também. Acredito que o nosso trabalho em querermos ser uma referência é também de propagar essas práticas, como isso que a gente está fazendo agora, conversando sobre isso. A gente já vê alguns players também sensíveis a esse tema, querendo se compor com essa realidade, né? É claro que a gente sempre vai ter aquela curva de adoção de inovação, você sempre tem os primeiros, né, os early users, os que vão adotar depois e os que não vão adotar, né? O que a gente vê é que no agronegócio, a diferença entre esses players ela é cada vez maior, em termos de eficiência. Você tem os melhores produtores que estão produzindo 80, 90 sacas de soja por hectare, eles existem, então no Brasil estão crescendo, e você tem os que não se atualizaram tecnologicamente, que estão produzindo 50, 40 sacas por hectare, e vão acabar saindo do jogo, infelizmente, né? A tecnologia está impondo um ritmo de atualização tecnológica, uma sofisticação muito maior do que foi no passado. Muito bem, obrigado, Frederico Logman, trazendo toda essa experiência, 75 anos de SLC agrícola. Legal. Obrigado por estar com vocês. Aproveito para agradecer também, né, ao Júlio Bravo, que nos convidou para participar do Contrarian Agriculture Series, que traz aí ideias inovadoras, ideias diferentes, ideias que saem aí da caixinha, né? O agronegócio precisa de iniciativas positivas como essa, iniciativas diferentes, e nada melhor do que trazer realidades, né, histórias de pessoas que já passaram, né, por essas experiências, que podem trazer aí as suas opiniões, as suas ideias, o que funcionou e o que não funcionou, como é o caso do Frederico aqui. Muito bem, pessoal, continue conosco, lembre-se que estamos em todas as redes sociais, compartilhe nossos conteúdos com seus colegas produtores rurais, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Um abraço.